Fala galerinha, beleza? Vou falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica aqui para vocês agora, a aplicação dos números quânticos, e aí vocês vão ter uma noção de como isso vai ser, né, cobrado nos exercícios. Quando eu uso o diagrama de Linus Pauling, para distribuir o nitrogênio aqui, a gente vai ter um S2, 2S2, 2P3, beleza? É assim que a gente vai distribuí-lo. Quando eu vou fazer a distribuição em caixas, o orbital S, ele tem aqui, né, uma única caixa. O orbital 2S, aqui o S, ele tem uma única caixa. E o orbital P, né, nesse caso da segunda camada, 2P, ele tem 3 caixinhas, beleza? Então tá, então que a gente tem exatamente isso aqui, ó. Tranquilo? Agora eu vou colocar esses elétrons, né, dentro das caixinhas e para isso a gente usa setas. O sentido, não é? Vertical, né? Setinha apontando para cima, seria o spin mais meio e para baixo menos meio, tá? Convencionalmente assim. Então, eu tenho 2 elétrons para colocar aqui, ó. Eu coloco o primeiro, setinha para cima, beleza? E o segundo que vai entrar, ele obrigatoriamente tem que entrar com setinha para baixo. E aí é o princípio da exclusão de Pauli. Ele diz que no único orbital, né, nós nunca podemos ter 2 elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. Então, o spin obrigatoriamente vai ter que ser diferente, tá? Aqui eu tenho 2, mesmo esquema, setinha para cima, setinha para baixo. Beleza? Fechou. E aqui eu tenho 3, coloquei um, começando aqui setinha para cima. Na hora de colocar o segundo, já que existem caixinhas vazias, eu vou colocar ali. Então aqui, ó, P3. Então coloquei o segundo elétron, tem mais um. Então vou colocar aqui o terceiro na caixinha vazia, tá? E aí a regra de Rand diz isso aqui, ó. Na hora da gente colocar, caso existam caixinhas vazias, eu as preencho, né, primeiro, antes de colocar aqui elétrons juntos. E eu sempre maximizo o spin, então eu sempre coloco todos para cima, né, ou todos para baixo, e depois eu volto completando. Então, vamos pegar aqui, ó, esse último elétron que eu distribuí, beleza? E vamos pegar para ele os 4 números quânticos. O N me dá a camada. Ele está na segunda camada. Então, o N dele é igual a 2, beleza? O L dele vai me dizer o orbital no qual ele está. Então, nesse caso, estando ele no orbital P, nós vamos colocar aqui o L igual a 1. Tá? E aí eu tenho que ir guardando essas associações de números e orbitais. Agora, eu vou para o ML dele, ok? Que é a numeração que a gente atribui às caixinhas relacionadas, cada uma delas, à orientação espacial. Então, não se esqueçam, aqui, ó, sempre da esquerda para a direita. Eu tenho aqui, ó, a caixinha -1, a caixinha 0 e a caixinha mais 1, tá ok? É assim que a gente atribui os números, conforme vocês viram lá na aula. Então, esse elétronzinho aqui, ó, ele tá na caixinha mais 1. Então, o ML dele é mais 1. E o MS, que é o spin dele, estando ele para cima, não é? O spin dele vai ser positivo em mais meio. Tá legal? Então, esses aí, ó, são os 4 números quânticos para esse elétron. Essencialmente, é isso que a gente tem que dar conta de fazer, tá bom? Então, percebam que o L nunca pode ser igual ao N, tá bom, gente? Ele sempre pode ser, no máximo, não é? Um número a menos, tá bom? Beleza, agora eu vou fazer para o oxigênio aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho, eu vou fazer para o oxigênio. Então, o mesmo esquema aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P4, ok? Então, aqui eu tenho a caixinha do 1S, a caixinha do 2S e a caixinha do 2P, beleza? Então, ficamos assim. Agora vamos alocar os elétrons. Os 2 primeiros aqui, setinha para cima e setinha para baixo. Os 2 do S2 aqui, ó, setinha para cima, setinha para baixo. E agora os 4 do P4, não é? 1, 2, 3. E agora o quarto elétron eu volto lá no início, tá? E coloco ele aqui com a setinha voltada para baixo. Então eu vou pegar aqui, ó, os 4 números quânticos para esse elétron, o último que eu coloquei. Então vamos lá. O N dele, que é a camada, é a 2. O L, que é o orbital, ele sendo P, é 1. O ML dele, já vimos que aqui, ó, igualzinho aqui de cima, é -1, 0 e 1. Então ele está na caixinha do -1. Então -1. E o spin dele
que é o ms, é menos meio, porque ele está para baixo. Fechou? Então é isso que eu tenho que fazer em relação à distribuição eletrônica, tá? Em caixas. Agora vamos para o sódio. Quando eu for distribuí-lo, eu vou descer um pouquinho aqui, tá? Quando eu for distribuí-lo, vai ficar assim pra gente, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tá ok? Vamos fazer só para a camada de valência agora? Pode ser? Porque aqui eu já tenho noção de como fazer. Então eu vou para cá, ó, 3s1. Então eu tenho um único elétron e a setinha dele, na hora que eu colocar, vai ser para cima, tá bom? A gente se preocupa em distribuição em caixas, gente, principalmente com a camada de valência, porque é ela que é responsável, né, pelas ligações que eu faço, pelo meu comportamento químico e tudo mais, tá bom? Então, quando eu bato o olho nesse elétron aqui, ó, vamos lá, os números quânticos dele, tá ok? O N aqui, ó, o N vai ser 3, que é a camada, não é? O L é o orbital, nesse caso o S é 0. O ML, se é o S, gente, o S é sempre 0, tá? Então o ML dele é igual a 0. E o spin, que é o MS, o ML é 0, o MS, nesse caso setinha para cima, vai ser mais meio. Ou seja, o que eu tenho que dar conta de fazer? Se eu te der esses 4 números quânticos, você tem que obrigatoriamente associá-los ao 3s1, tá? É isso que eu tenho que dar conta de fazer. Tanto, né, daqui da distribuição para a caixa e para os números quânticos, quanto números quânticos para a caixa e depois a distribuição de Pauli, tá bom? Então, só para fechar esse pedacinho aqui, tá bom? Depois eu faço mais vídeos aqui para vocês. Vocês estão percebendo que esse elétronzinho ele está sozinho na caixa. Eu tendo um elétron sozinho na caixa, esse elétron aqui ele é chamado de elétron desemparelhado. Elétron desemparelhado é elétron que está sozinho dentro de um orbital. Enquanto aqui em cima, ó, percebam, esses dois e esses dois, por exemplo, né, no oxigênio, eles estão aos pares dentro de uma caixinha. Então a gente diz que eles estão emparelhados, beleza? Então, isso aqui, né, esses 3 exemplos já dão pra gente um pouquinho aqui a noção de distribuição eletrônica. Tá ok? Deixa eu fazer mais um, deixa eu fazer o ferro aqui, né? Que aparece muitas vezes pra gente. Então, tô virando a folha, tá? O videozinho tá aí pra vocês depois voltarem. Deixa eu fazer o ferro aqui, ó. Ferro é 26, ok? Então, usando o diagrama de Pauli, é uma ferramenta que a gente vai ter que guardar, né? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Aí vamos por partes, tá? Os elétrons que estão no N mais alto são os elétrons da última camada. 4 é maior do que 3, tá ok? Então aqui, ó, é a camada de valência, tá legal? Então não confundam. O que tiver um N maior número aqui é a camada de valência. Agora, esses elétrons aqui, ó, que eu distribuo por último, tá ok? Usando, né, essa sequência de distribuição, esses elétrons aqui, eles são os mais energéticos. Então, a ordem de distribuição, ela é feita, deixa eu puxar aqui, energéticos. Ela é feita por questão de energia, tá bom? Então, se eu coloco o elétron por último no 3D, é porque o 3D tem mais energia que o 4s. Essencialmente é isso. Mas a camada de valência é a quarta, tá? Se eu pegar a distribuição em caixas, aqui eu vou pegar só desses pedacinhos, tá bom? O resto eu vou deixar aí para trás. Então aqui, ó, o 4s eu vou ter uma caixinha, beleza? Que é o 4s, ó. E o 3D, ele tem 5 caixinhas, ó. Beleza? 5 caixinhas. Então vamos lá, colocando os 2 elétrons do 4s. Setinha para cima, setinha para baixo. Morreu. Agora tem os 6 elétrons aqui, ó. Regrinha de Rand, galera. Setinha para cima, setinha para cima, setinha para cima, setinha para cima, setinha para cima. Deram 5, só que são 6. Então eu volto, o 6º elétron tá aqui, ó. Então, para esse último elétron que eu distribuí, tá?
quais são os números quânticos dele, ó. O N, que é a camada, é a terceira. O L, que é o orbital, sendo o D, o L dele é 2. O ML, que é aquela numeração de menos L a mais L, aqui ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? A gente tem isso aí no slide. Então, esse ML aqui é menos 2, é o número dessa caixinha. Então, é menos 2 e o spin dele, não é? Aqui sendo para baixo, ele é menos meio. Então, o que eu tenho que dar conta de fazer em relação à distribuição eletrônica, moçada, é isso, tá ok? Dar conta de associar a distribuição de Pauli com a distribuição de caixas e associar sempre, né, esses números quânticos. Perceberam? Então, aqui, ó, só para fechar, na caixinha, ó, princípio da exclusão. Você nunca vai ter 2 elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. A luz apagou aqui. Ô, Jesus, aí acendeu. Então, aqui, ó, se o elétron, a setinha para cima, o spin é mais meio, a setinha para baixo, o spin vai ser menos meio. Beleza? Então, fechamos aqui e em breve eu posto mais alguma coisinha legal para vocês. Valeu, tchau, tchau.